No vídeo passado eu mostrei para vocês como é que é o meu processo na aprendizagem de línguas. O que é que eu estou a fazer para aprender as 4 línguas que eu estou a aprender este ano, que eu decidi estudar este ano. E hoje eu vou aqui trazer para vocês outras coisas que eu tenho feito, outros passos que eu tenho aplicado para então estudar as línguas que eu tenho estudado. É claro que se não é do teu interesse estudar mais de uma língua, você não precisa necessariamente pular este vídeo, não precisa necessariamente deixar de aplicar esses métodos caso se tornem viáveis ou se mostrem viáveis para você, ok? Então, no vídeo passado eu mostrei um método, né, que é o principal método que eu uso na aprendizagem de línguas, que eu decidi começar a usar para aprender línguas, porque eu já contei para vocês que eu comecei a aprender inglês há mais ou menos 10 anos e parei por conta de algumas situações que eu também expliquei no vídeo, mas decidi dar continuidade por motivos de força maior. No entanto, este ano eu percebi que ainda tenho tempo, ainda vou a tempo de aprender muitas línguas a partir deste ano, obviamente, aprender muitas línguas porque elas me vão abrir portas que até hoje eu não consigo abrir, vão me dar oportunidades que até hoje eu não consigo, digamos assim, eu tenho, mas não consigo agarrar, não consigo beneficiar delas, né? Então, o primeiro método, que é o principal, é o método de familiarização. Ouvir e se familiarizar. Caso você não saiba bem o que é isso, convido-te a assistir o vídeo passado para então saberes do que eu estou a falar. E para você que já assistiu o vídeo passado, já sabe do que eu estou a falar, vamos então para os outros métodos, ok? Lembrando que eu não disse no vídeo passado, mas eu estou a aprender as seguintes línguas. Japonês, que dei um arigato no vídeo passado. Estou a aprender russo, ok? Estou a aprender... Estou a esquecer as línguas. Não posso. Estou a aprender alemão, estou a aprender francês. São 4 línguas. Na verdade seriam 5. No entanto, são 4 por enquanto, porque a 5ª língua eu decidi não aprender sozinho. Decidi que aprenderia num centro de formação, ou seja, numa instituição, né? Porque é gratuito, que é a língua mandarim, que é o mandarim. Então, para você que é angolano, ok? Para você que é angolano, saiba que existe uma instituição cá em Angola que oferece, sim, oferece, assim, totalmente grátis, uma formação em mandarim. Então, não perca esta oportunidade. Tem muita gente que há anos vem estudando mandarim, muita gente a ser formada nesta área. E olha que o mandarim é uma língua muito interessante. Além de interessante, é importante para quem quer entrar neste mundo corporativo, no mundo dos negócios, para quem percebe a importância da língua da China, né, no mundo, já deve ter percebido ou já deve saber que o mandarim é uma mais-valia, é um ponto positivo ao seu favor. Sem mais delongas, vamos para outros métodos. No entanto, eu queria mostrar para vocês que para cada curso eu posso ter métodos diferentes, ok? Porque em função do curso, ou seja, em função da língua, para cada curso não, para cada língua. Em função da língua, eu tenho sempre objetivos, né, diferentes. Vamos começar com o japonês. Primeira coisa, o japonês é a língua mais difícil dentre todas as que eu estou a aprender. Alguns poderão dizer que é alemão, mas eu acredito que não, que seja mesmo o japonês. Só para que saibam, o japonês tem 3 alfabetos. 3. Hiragana, katakana e o kanji. Então vocês imaginem, uma língua que já te traz 4 alfabetos. Um alfabeto praticamente para
aquela conversa aí do dia a dia, aquela conversa, pronto, mais casual, mais rotineira. Um alfabeto que parece ser especificamente para palavras que não existem dentro do japonês, que vieram do estrangeiro para o japonês, e um alfabeto praticamente para aquele japonês mais tradicional, diria assim, né? Talvez não seja essa palavra, mas um japonês mais gramatical. Imaginem o quão complexo pode ser essa língua, ok? Tem ainda a questão das letras. Aquilo não é letra, aquilo é desenho, ok? Daí que eles chamam de... Ah, olha, já nem lembro. Mas é alguma coisa do tipo gráficos e ideogramas, acho que são ideogramas, que eles chamam assim. Então, reparem a complexidade da coisa. É que nem o russo, na questão da letra, ok? Mas o russo é muito simples a aprender. Estou a perceber isso. Eu sempre ouvi as pessoas dizerem que o russo é muito fácil de aprender, porque ele tem uma particularidade. Muito do que se escreve no russo é a forma como se lê. Ou seja, se você aprende o alfabeto russo, você aprende a ler mais rápido o russo. Então, é mesmo fácil. E eu tenho visto isso, tenho percebido isso. Então, vamos lá para o japonês. O primeiro método que eu decidi usar, vamos assim dizer, no japonês, o que eu estou a usar, em função da complexidade da língua, é aprender o alfabeto. Começando pelo alfabeto hiragana e depois passar para o katakana. O kanji, bem, não pretendo estudar o kanji, pelo menos não agora, não vejo necessidade disso. Então, estou a estudar apenas o alfabeto hiragana e o katakana. Embora que o que me leva a estudar japonês, na verdade, seja a literatura, porque eu adoro literatura japonesa, leio muito, consumo muito a literatura japonesa. É, citei até no vídeo passado que o meu escritor japonês favorito é o Haruki Murakami, mas ainda assim eu acho que ainda não está no momento de usar o kanji, porque não acho que seja tão cedo que eu vá começar a escrever em japonês as minhas obras, mas esse é o objetivo que me leva a estudar japonês. Então, o primeiro método é este: aprender o alfabeto hiragana primeiro e depois o alfabeto katakana. Só depois de aprender o alfabeto, estes dois no caso, é que eu vou passar para o vocabulário, ou seja, vou passar a aprender o vocabulário. Porque eu acredito que depois que eu aprender o alfabeto, tanto o hiragana quanto o katakana, eu conseguirei com muito mais facilidade formar palavras, e ao formar palavras eu conseguirei pronunciá-las, eu vou falar, obviamente. Então, se eu já treino o meu alfabeto, eu estou a treinar a minha pronúncia. E se eu já treino, se eu consigo ter uma boa pronúncia no japonês, obviamente que eu vou conseguir ler as palavras com mais facilidade. Daí a necessidade de entrar para o segundo método, que é aprender o vocabulário. Depois de aprender o vocabulário, aí sim vou me concentrar na gramática. E talvez você pergunte, onde é que fica a questão da aprendizagem das palavras, né? Frases prontas, por exemplo. Eu acho que o japonês é diferente do inglês, não acho, é diferente do inglês. Então, a metodologia que eu uso para aprender, que eu usei, né, ou que os professores usaram comigo para aprender o inglês, é muito diferente. Por exemplo, a metodologia do inglês é muito similar à que eu uso no francês. Primeiro que é a exposição, me expor muito, familiarizar-se com aquilo, ouvir bastante, ouvir, consumir. Só que no japonês já tem praticamente isso, né? Que é a questão da exposição. Eu assisto muito dorama, eu assisto muitos filmes japoneses, né? Embora que dorama, maioritariamente que eu assisto são coreanos, mas é mais ou menos nessa senda. Eu consumo muito conteúdo japonês, muito conteúdo, sem falar dos animes e das músicas, consumo bastante. Então, já me exponho muito a isso. Por isso aqui, na minha metodologia, o primeiro ponto é aprender o alfabeto, depois o vocabulário e depois a gramática. Passando agora para a segunda língua, que é o francês, que é também uma das línguas que eu estou aprendendo, e o que me leva a estudar francês é o fato de que eu também pretendo um dia publicar em francês e, se possível, morar na França, sei lá, por muitos anos. Eu só me vejo a morar na França como escritor, não como outra coisa. Ou seja, se eu não
viver da escrita, digamos assim, eu não vou viver na França. Mas esse é o ponto que me leva a estudar francês, ok? Eu sou muito apaixonado pela língua francesa. Eu acho ela uma língua muito, mas muito bonita. Por isso que também estudo francês. Então, no francês, o primeiro método é ouvir e se familiarizar. Esse é o primeiro método. Quer dizer que eu ouço muito podcasts, ouço muita música, Pomé, já ouvia muito Indila, ouço muito Bárbara Pravi, Zahu, Taik, são muito conteúdo em francês que eu já consumo. Então, a familiarização já está aí, né? Eu consigo ouvir écoutez-moi e repetir o écoutez-moi. E lembrando que eu só estou a consumir até agora. Só estou a consumir, não estou a estudar, assim, de sentar, repetir palavras que eu vou ouvindo, a professora aí assistindo uma aula, né? Em francês. Não, ainda não faço isso. Só consumo, vou consumindo, vou me familiarizando. Então, de tanto ouvir, de tanto consumir, eu consigo repetir as coisas com facilidade já, né? Je n'ai pas parlé français, vou ouvir, vou conseguir, obviamente, pronunciar. Alguém na rua se me cumprimentar em francês, bonjour, eu também consigo repetir, né? Bonjour, se alguém vai dizer ça va bien, et toi? Ou simplesmente ça va, et toi? E pronto, essas simples coisas eu já consigo fazer só de consumir o francês, ok? Então, é mais ou menos por aí. Depois de ouvir, né, vou passar aí já a outro método que é o vocabulário, né? Aprender vocabulário. E também ouvir e se familiarizar é meio que matar dois coelhos com uma cajadada só. Primeiro, eu vou me familiarizar e segundo, eu vou conseguir repetir. Ou seja, repetir não, eu vou conseguir, sim, repetir e também vou conseguir ganhar ou absorver muito vocabulário francês. É meio que matar três coelhos com uma só cajadada, né? Depois daí, vou me concentrar só em frases, ok? Frases prontas. Pegar frases prontas, falar e treinar a pronúncia, e treinando a pronúncia. Depois disso, no final, é que eu vou me concentrar na gramática. Então, essa é a minha metodologia para o francês. Lembrando que, atenção, eu estou a partilhar com vocês a minha metodologia de estudo para estas línguas. No entanto, não é uma regra, ok, para ninguém. Significa dizer que você pode muito bem ouvir o que eu estou aqui a dizer e, de acordo a quem você é, as línguas que você quer aprender, poder pegar uma ideia, ok, nas minhas metodologias e aplicar para você. Então, você deve aplicar para você aquilo que funciona consigo. O que não funciona, leave, leave that, ok? Passando agora para outra língua, que é o russo. Atenção, eu estou aqui com minha agenda, ok? Estou aqui com minha agenda, então por isso é que eu estou a olhar para baixo. Passando para o russo, porque eu tenho anotado, né, toda essa minha metodologia. E tenho inclusive aqui, olha, tenho aqui o alfabeto russo, por exemplo, ok? Que eu estou a estudar bastante. O alfabeto russo desde ontem, okay? Porque eu só ouvia primeiro, ouvia, mas agora eu estou a treinar uma coisa que é a escrita. Ó, a escrita. Por quê? Porque na minha metodologia para o russo, a primeira coisa é aprender a ler e escrever o alfabeto. Sim, eu tenho que ser capaz de escrever o alfabeto de cor, ok? E tenho que ser capaz de aprender o alfabeto, falar o alfabeto de cor, tipo A, B, C, né? Tenho que ser capaz de falar isso de cor. Eu falei C, C depois é A, B, V, né? G. Então, tenho que ser capaz de fazer isso. Depois de aprender o alfabeto e escrever ele, o segundo passo nessa metodologia é ouvir histórias e podcasts. Por quê? Porque se eu já sei ler o alfabeto e já consigo falar também esse alfabeto, obviamente que eu consigo, ok? Que eu consigo ler algumas palavras. Então, ao invés de eu me concentrar na leitura,
eu devo me concentrar no listen. Vou me concentrar ouvindo podcasts, assistindo pequenas histórias, aquelas histórias que agora ficou muito popular, criadas com IA, né? Histórias do dia a dia e por aí fora, para eu aprender as estruturas frásicas do russo, ok? E depois deste segundo passo, neste método, vem o terceiro, que é aprender frases, né? Então, é esse o objetivo. E vejam que eu estou a... Tá tudo por degraus, ok? Uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra. Porque depois de aprender as frases, eu vou me concentrar só em fazer crescer o meu vocabulário. Obviamente que nos vídeos eu vou aprendendo isso, mas depois também eu quero me concentrar na leitura, porque eu quero ser capaz de poder ler em russo. Olha, a literatura russa é uma das melhores do mundo, sobretudo quando se trata de explorar a mente humana, quando se trata de explorar esse lado, pronto, o lado humano de modo geral, né? O lado sombrio, sobretudo, a literatura russa, God, né? God, tem aí o Dostoiévski. Eu tenho que ser capaz de ler um dia Dostoiévski em russo. Talvez seja por isso que até hoje nunca li Dostoiévski. Conheço muito sobre quem foi Dostoiévski, sobre quem foi, por exemplo, Nietzsche. Conheço muito sobre eles, mas nunca li nada deles. Nunca, né? Conheço muito sobre Tolstói, mas nunca li nada sobre Tolstói. Eu quero, se for possível, quando for fazer a primeira leitura, que seja já na língua russa, né? Porque de uma coisa sabe-se, perde-se muito quando se traduz uma obra. Perde-se muito, muito mesmo, ok? Porque são culturas diferentes. Continuando, depois do vocabulário, eu vou me concentrar na gramática russa, né? Prontos. Depois daí, vem a última língua, que é a segunda mais difícil nessas línguas que eu estou a aprender. O alemão. O alemão, eu quero aprender o alemão por dinheiro, ok? Não é por outra coisa. Não, não. Por dinheiro. Eu amo a Alemanha. É um país que eu sonhei por muitos anos estudar lá, me formar, se possível, em saúde, propriamente neurocirurgia. Mas, infelizmente, nem sempre as coisas saem como nós desejamos ou sonhamos. Anyway, mas eu amo a Alemanha. No entanto, eu sei que o alemão é uma das línguas mais procuradas no mundo. Por exemplo, na África do Sul eu descobri que quem fala alemão para algumas empresas epá, como é que eu vou dizer? É um funcionário, desculpa, de extrema importância, valioso para a empresa. Só o salário base é um salário atrativo para caraças, né? Para quem fala alemão. Inclusive também em Angola. Para algumas empresas, se tu falas alemão, tu és um funcionário valiosíssimo. Tanto é que, para a nossa realidade, para uma realidade que eu vivo, um curso de alemão é muito caro em Angola, ok? É muito caro. Então, daí que eu tenho que aprender assim, via YouTube. Atenção, atenção, tenho que vos fazer lembrar, eu estou a aprender tudo isso a partir do YouTube. Sim, YouTube, ok? Então, no alemão, a primeira coisa que eu estou a fazer é aprender o alfabeto alemão, porque o alemão também tem muito dessas características aí do russo, do russo e do japonês. Em português, se você sabe ou não o alfabeto, isso não te limita na hora da leitura. Não, 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 não. Não mesmo, não te limita. No entanto, no japonês, se você aprende o alfabeto, é uma mais-valia. No russo, se você aprende o alfabeto, é uma mais-valia, te facilita na leitura. Já o português é um tanto faz. Uhum. Tem muita gente falante de português que, se você for lhe pedir para te soletrar o alfabeto, né, pode que é uma ligeira falha aí, mas a pessoa lê sem problema algum. É tipo aparecerem para ti do nada e perguntarem um mais um. Você fica tipo, esse camarada quer saber se um mais um é dois ou ele tem uma carta na manga.
você fica desconfiado, percebe? Então é isso. No alemão, a primeira coisa que eu estou a me concentrar em aprender é o alfabeto alemão, no caso, ler e escrever. Segundo, é ouvir e familiarizar-se, ou seja, depois de aprender a pronunciar, né, a aprender o alfabeto, inclusive a escrever, eu estarei me focando em familiarizar-se. No caso, assistir os podcasts, ouvir música, e por isso é que depois a ideia é ouvir para entender, não mais para familiarizar-se. Nesse caso, o terceiro passo nesta metodologia é ouvir para familiarizar-se e repetir aquilo que eu consigo ouvir, que eu consigo perceber, ok? Porque quem não assistiu, repito, quem não assistiu o primeiro vídeo, vai lá assistir e vão entender porque que eu falo tanto de familiarizar-se, né? Simplesmente ouvir. O quarto passo neste método para a aprendizagem do alemão é formar frases e conversação. E olha que eu escrevi assim, formar frases and conversation. Enfim, formar frases e praticar a conversação, ok? Esse é o quarto passo nesta minha metodologia para a aprendizagem do alemão. E o quinto passo, sim, este é a língua com mais metodologia, com uma metodologia mais longa. Né? O quinto passo é focar-se na gramática. No entanto, depois de se focar na gramática, eu vou me focar no vocabulário. É estranho, né? Mas é a minha metodologia, é assim que eu vi que vai funcionar comigo, que está a funcionar. Então, tu cria a tua em função de quem você é, da complexidade da língua, do teu contexto, etc, etc. Foque-se nisso, mas conselho, aprenda línguas que te vão trazer benefícios palpáveis. Se tu já não precisas de nada, ou seja, mesmo sem falar uma língua, tu tens tudo que tu gostarias de ter na vida, tu consegues, por exemplo, viajar com facilidade e o fato de tu não falares a língua nativa do país em que tu vais, isso não te incomoda, isso não é algo que te chama a atenção, não te diz nada, então aprenda a língua simplesmente para se conectar a outros povos, a outras culturas, porque é muito interessante, ok? Mas já você que quer ter mais oportunidades, antes de aprender uma língua, primeiro faça uma pesquisa, ok? Para saber quais línguas te trarão mais oportunidade em função do teu contexto. No entanto, o inglês é primordial, é indispensável, o inglês é, vamos assim dizer, é que nem a língua materna. Você precisa aprender. Uhum. É que nem a língua materna. Então, porque é uma língua comercial, fala-se no mundo todo. Então, não tem como você deixar em segundo plano o inglês, ok? A menos que você está a estudar línguas na universidade e pronto, na cadeira de francês, vamos assim dizer, né? É outra coisa. Mas tens que aprender mesmo inglês. Uhum. Bem, pessoal, por hoje é isso que eu queria partilhar com vocês. Espero que tenham gostado, mas que também tenha sido útil o que eu trouxe aqui para vocês sobre como é a minha aprendizagem para essas 4 línguas. E já em setembro, se Deus quiser, espero eu, começar a quinta língua, que é o de mandarim, que vai ser totalmente gratuito no instituto cá em Angola, onde eu irei me inscrever, porque as inscrições abrirão só em setembro deste ano e nós estamos agora em abril, né? Falta maio, junho, julho, agosto, setembro, ou seja, faltam mais ou menos 5 meses para abrirem as inscrições e eu já coloquei alarme, calendário, alarme não, já coloquei no calendário, né? No telefone, apontei aí na agenda, para quando chegar o dia 1 de setembro, eu ir para lá e saber se as inscrições já abriram, para ser, se possível, a primeira pessoa, o número 1 naquela lista. Bem, pessoal, deixem um like se vocês gostaram, se vocês não gostaram, deixa assim, não mete dislike, yeah? Não põe. Please, please, don't do this, ok? Subscreva-se no canal, partilhe com mais pessoas se puder, porque talvez possa ser importante e interessante para quem queira aprender línguas e não consegue ter ideias de como organizar as coisas, quais metodologias aplicar. Então, é isso, pessoal. Today is on. I hope you like and estamos juntos.